Seja bem-vindo ao Amor e Mistérios. Bom ter você por aqui. Antes de começar mais uma aventura lá pelos anos 80, gostaria de pedir que se inscreva no canal e ao longo da história vai comentando o que você acha. Isso ajuda muito. E olha, eu respondo todos os comentários com muito carinho. E agora vamos começar. Rosário nunca imaginou que um tapa pudesse ecoar por tanto tempo dentro da própria cabeça. Mas foi exatamente isso que aconteceu no dia em que deu um estalo bem no rosto do homem mais rico e mais falado daquela região. E, sinceramente, talvez qualquer moça no lugar dela tivesse feito o mesmo. O sol ainda estava forte sobre o cafezal quando Afonso apareceu montado em seu cavalo escuro, vistoriando a colheita como fazia de vez em quando. Os trabalhadores até endireitavam a postura quando ele surgia. Não porque fosse ruim, mas porque tinha aquele jeito sério, fechado, cheio de regras, o famoso fazendeiro amargurado. Rosário já tinha ouvido tanta história sobre ele que evitava até olhar muito. Diziam que era exigente demais, frio demais, difícil demais, mas também diziam outras coisas, que era bonito de perder o juízo. E nisso, ela infelizmente teve que concordar no segundo em que ele tirou o chapéu para limpar o suor da testa. Misericórdia! O homem parecia personagem de romance daqueles proibidos. Alto, forte, barba alinhada, olhar escuro e uma arrogância charmosa que irritava e chamava a atenção ao mesmo tempo. Rosário desviou os olhos rapidamente e voltou a colher café, fingindo concentração. Só que Afonso parou justamente perto dela e ficou olhando demais. "Você é nova aqui?" perguntou ele direto. "Não, senhor. Nasci aqui mesmo." Ela respondeu sem encarar muito. "Estranho eu nunca ter reparado." Rosário sentiu o rosto esquentar. Não sabia se aquilo era elogio ou perigo. Talvez porque o senhor não costuma olhar para as colhedoras. Ele soltou uma risadinha curta pelo nariz. "Talvez eu devesse começar." A resposta veio rápida demais e Rosário fingiu que não ouviu. Mas ouviu e ficou nervosa por ter gostado um pouquinho daquele tom debochado. Afonso desmontou do cavalo e continuou observando ela trabalhar. O silêncio ficou estranho, até que ele falou uma coisa que fez Rosário parar na mesma hora. "Quanto você ganha aqui?" Ela estranhou. "O suficiente." "Pela sua cara, suficiente não está sendo." Aquilo acertou em cheio, porque realmente não estava. O pai dela já não conseguia trabalhar direito por causa das dores fortes na perna, e a mãe vivia tossindo pelos cantos do alojamento. Rosário carregava praticamente tudo sozinha. Mas não gostou do jeito que ele falou, como se pudesse ler a vida dela. "O senhor veio fiscalizar o café ou a vida dos outros?" Afonso cruzou os braços divertido. "Os dois, pelo visto." E então veio a frase maldita. A frase que começou toda aquela confusão. "Se eu te fizer uma proposta, você toparia fingir ser minha mulher por dinheiro?" Rosário arregalou os olhos na hora. O coração subiu na garganta. "Como é?" "Calma. Não é o que você está pensando." Mas já era tarde. O sangue dela ferveu tão rápido que nem deu tempo dele terminar. Blaft! O tapa ecoou no meio do cafezal. Alguns trabalhadores até olharam assustados de longe. Afonso ficou parado, sem acreditar. Rosário apontou o dedo na cara dele, tremendo de raiva. "Eu não sou esse tipo de mulher não, ouviu? O senhor me respeite. Mas eu não... nem mais uma palavra." Ela saiu pisando duro entre os pés de café, enquanto Afonso continuava parado com a mão no rosto. Então, para surpresa de qualquer um, ele começou a rir baixinho, uma risada desacreditada, quase admirada. Observou Rosário se afastando toda nervosa, resmungando sozinha e balançou a cabeça devagar. "Garotinha brava", murmurou com um sorriso torto no canto da boca. Depois montou novamente no cavalo. Mas antes de ir embora, olhou mais uma vez para ela ao longe, e alguma coisa naquele olhar mudou. "Eu volto." Naquela noite, Rosário quase não conseguiu dormir.
O pequeno quarto do alojamento parecia mais abafado que o normal, e não ajudava em nada o fato de que a imagem daquele homem insuportavelmente bonito não saía da cabeça dela. Fingir ser minha mulher. Ela bufou sozinha enquanto mexia a sopa rala no fogãozinho. Atrevido. A mãe percebeu o jeito distraído da filha e estranhou. Tá pensando em quê, menina? Em nada não, mãe. Mas estava. E muito. Principalmente porque, no fundo, ela sabia que Afonso tinha tentado falar mais alguma coisa antes do tapa. Só que o orgulho dela falou mais alto. O pai tossiu do outro lado do quarto e segurou a perna com dor ao tentar se levantar da cama improvisada. Rosário correu para ajudar. Aquilo apertava o coração dela todos os dias. Os remédios estavam acabando outra vez. O médico da cidade já tinha avisado que sem a cirurgia as dores poderiam piorar muito. E dinheiro, dinheiro ali parecia água no deserto. Sempre faltava. Mais tarde, já deitada, Rosário ficou encarando o teto simples de madeira enquanto a chuva começava a cair fraca lá fora. Foi então que ouviu batidas na porta. 3 toques firmes. Ela estranhou na hora. Quem será uma hora dessas? O pai dormia. A mãe também já cochilava. Rosário pegou o lampião e abriu a porta devagar, e quase teve um troço. Afonso estava parado ali, debaixo da chuva fina, sem chapéu dessa vez, com a camisa parcialmente molhada grudando no corpo. Misericórdia! Parecia até provocação. O senhor tá maluco? Ela cochichou nervosa. Vim terminar de falar antes que você tente me matar de novo. Rosário cruzou os braços imediatamente. Já falei que não sou mulher desse tipo. E eu já falei que você entendeu tudo errado. Ele olhou discretamente para dentro do alojamento para confirmar que os pais dela estavam dormindo e baixou um pouco o tom. Posso explicar ou vai me bater outra vez? Ela tentou segurar, mas acabou soltando uma risadinha rápida pelo nariz. Pequena, quase involuntária. Afonso percebeu e sorriu de lado, satisfeito consigo mesmo. Ah, então você sabe rir. Não se acostume. Difícil. Acho que gostei. Rosário revirou os olhos, tentando ignorar o jeito debochado dele. Fala logo o que quer. Afonso respirou fundo antes de finalmente explicar direito toda a ideia. Contou sobre a mãe, tentando empurrar pretendentes toda semana. Sobre os jantares insuportáveis, com moças falsas e interesseiras. Sobre como precisava de paz, pelo menos por alguns meses. Eu só preciso de uma noiva de fachada, alguém discreta, que saiba fingir. Rosário ficou encarando ele em silêncio. E por que eu? Porque você parece honesta. A resposta saiu rápida demais. Sincera demais, e isso mexeu com ela de um jeito estranho. Além disso, ele continuou, você não ficaria correndo pela cidade contando as coisas. O senhor acha que pode comprar as pessoas. Não, mas acho que dinheiro ajuda quando a vida está difícil. Aquilo atingiu Rosário como uma flecha, porque era verdade, e ele percebeu pelo olhar dela. Eu sei que seus pais precisam de ajuda. Ela endureceu na hora. O senhor andou investigando minha vida? Eu presto atenção nas pessoas que trabalham para mim. Rosário ficou irritada outra vez, mas menos do que antes, bem menos. Afonso então tentou suavizar o clima. Olha, eu admito que falei igual um cavalo mais cedo. Finalmente uma verdade, mas convenhamos, aquele tapa foi forte demais para um homem indefeso. Indefeso? Ela quase riu de novo. O senhor tem tamanho de um touro. E você tamanho de uma confusão. Dessa vez ela não conseguiu segurar o sorriso. Pequenininho, mas aconteceu. E Afonso percebeu de novo. O pior era que quando ele queria, sabia ser divertido. Irritantemente divertido. Eu não vou ser amante de ninguém, ela avisou séria. E nem quero que seja. E se alguém descobrir? Ninguém vai descobrir. Minha família quase nunca pisa no cafezal. Vamos dizer que você veio da cidade. Rosário ficou quieta, pensativa.
A chuva aumentava lá fora, enquanto ela sentia o coração confuso dentro do peito. Porque a proposta continuava absurda, completamente absurda. Mas pela primeira vez, não parecia mais indecente. Será que aceitar aquilo seria loucura? Ou a única saída que ela tinha? Rosário passou os 2 dias seguintes tentando arrancar aquela proposta da cabeça. Tentando mesmo, mas quanto mais tentava, mais a ideia voltava feito música grudenta. E pior. Junto dela vinha o sorriso torto de Afonso. O homem tinha o dom de irritar e mexer com os nervos dela ao mesmo tempo. Isso devia ser pecado. Enquanto colhia café naquela manhã, Rosário observava o pai sentado mais afastado, respirando com dificuldade depois de tentar ajudar por poucos minutos. O coração dela apertou forte. A mãe fingia disposição, mas andava cada vez mais cansada também. E as contas continuavam chegando. Remédio, médico, comida. Tudo parecia pesado demais para uma menina de 19 anos carregar sozinha. Rosário, uma colega chamou baixinho. O patrão tá vindo aí outra vez. Ela levantou os olhos na hora. E lá vinha ele, montado naquele cavalo escuro, como se tivesse saído de um filme. Algumas mulheres do cafezal até endireitaram os cabelos disfarçadamente. Uma delas cochichou. Homem bonito desse e solteiro até hoje. Tem coisa aí. A outra respondeu rindo. Tem nada não. Ele só gosta de dar trabalho para as mulheres. Rosário fingiu que não ouviu, mas ouviu. E pior que achou graça. Afonso desmontou do cavalo, já olhando diretamente para ela, como se o resto do lugar simplesmente desaparecesse. Precisamos conversar. Nós não precisamos de nada. Ela respondeu seca, sem parar de trabalhar. Você é sempre assim, delicada? E o senhor sempre assim, insistente? Quando eu quero uma coisa, geralmente sim. Rosário respirou fundo para não se irritar. Mas era difícil, principalmente porque aquele homem parecia gostar de provocar. Olha daqui, ele começou se aproximando um pouco mais. Eu vim pedir desculpas direito. Ela ergueu uma sobrancelha desconfiada. O senhor não faz essa cara de espanto. Às vezes eu também viro gente. Rosário quase sorriu, mas segurou. Afonso então abaixou um pouco o tom. Eu falei da pior maneira possível. Não quis ofender você. Ela finalmente parou o que estava fazendo e encarou ele de verdade. E pronto. Erro fatal. Porque quando Afonso olhava daquele jeito mais sério, mais calmo, parecia outro homem. Então fala direito agora. Ele respirou fundo. Eu preciso de alguém para fingir um noivado comigo por 6 meses. Só isso? Só. E depois? Depois cada um segue sua vida. A resposta devia tranquilizar Rosário, mas por algum motivo deu uma pontadinha estranha no peito dela. E isso fez 0 sentido. E por que eu aceitaria uma maluquice dessas? Afonso olhou ao redor rapidamente antes de responder baixo. Porque eu vou pagar muito bem. Rosário mordeu a parte interna da boca. A proposta era tentadora demais para quem estava desesperada. E ela odiava isso. Eu ainda acho isso errado. Errado é sua família passar necessidade enquanto eu posso ajudar. Aquilo desmontou um pedaço da resistência dela. E Afonso percebeu. Claro que percebeu. O homem parecia atento a cada mínima mudança no rosto dela. Você não precisa responder agora. Ele disse mais calmo. Mas pensa. Rosário ficou em silêncio. Então resolveu impor firmeza antes que aquele homem começasse a achar que já tinha vencido. Se eu aceitasse, seria do meu jeito. O canto da boca dele subiu lentamente. Gostei disso. Quartos separados. E sem me tocar. Agora você está acabando com meus sonhos. Rosário lançou um olhar mortal e ele segurou a risada. Tô brincando. E eu visitaria meus pais sempre. Tudo bem. E isso acaba em 6 meses. Afonso pensou por 2 segundos. 6 meses longe das armadilhas da mãe. Parecia um paraíso. Fechado. Rosário estreitou os olhos.
O senhor concordou rápido demais, porque sua mãe ainda não tentou me casar com a filha do prefeito. Ela acabou rindo sem querer. Foi horrível? A moça falou por 10 horas seguidas sobre toalhas bordadas. Rosário gargalhou baixinho pela primeira vez perto dele, e Afonso ficou olhando ela rir, quieto, quase encantado, até que soltou: "Você fica bonita rindo." O sorriso dela desapareceu na hora. O coração bateu torto, e Afonso percebeu que tinha falado demais. Então coçou a nuca e mudou de assunto rápido. "Bom, então temos um acordo." Rosário olhou para o pai tossindo ao longe, depois para as próprias mãos machucadas da colheita, e por fim encarou Afonso outra vez. Talvez aquela fosse a decisão mais arriscada da vida dela. "Temos." Afonso sorriu devagar, um sorriso satisfeito, mas por dentro nem ele entendia direito por que parecia tão feliz com aquilo. A notícia caiu como um susto dentro do pequeno alojamento. Rosário tentou parecer tranquila enquanto arrumava a velha mala de couro em cima da cama, mas as mãos tremiam discretamente. Mentir para os pais estava machucando ela mais do que imaginava. "Trabalho na cidade?" A mãe perguntou pela terceira vez, desconfiada. "Mas fazendo o que exatamente, minha filha?" Rosário engoliu seco. "Ajudando numa casa grande, organização, essas coisas." O pai suspirou preocupado. "Cidade grande não é lugar fácil. Nem aqui está sendo." A frase escapou baixinho, e o silêncio que veio depois apertou ainda mais o coração dela. O pai abaixou os olhos na mesma hora, claramente se sentindo culpado. Rosário correu para segurar a mão dele. "Eu só quero ajudar vocês." A mãe se aproximou emocionada, ajeitando o cabelo dourado da filha atrás da orelha. "Você sempre foi nossa luz." Aquilo quase fez Rosário desistir de tudo e contar a verdade. Mas então lembrou das contas, dos remédios, da cirurgia. Precisava ser forte, mesmo que fosse entrando numa loucura daquelas. "Eu vou visitar vocês sempre," ela prometeu, "e mandar dinheiro também." O pai tentou sorrir. "Só toma cuidado com os homens da cidade. Se ele soubesse justamente com quem ela estava se metendo, misericórdia." Algumas horas depois, Afonso chegou com a caminhonete preta levantando poeira pela estrada, e parecia até outra pessoa, sem o jeito rígido da fazenda, sem o cavalo, que deixavam ele ainda mais bonito. Rosário ficou irritada consigo mesma por reparar nisso de novo. "Pronta?" ele perguntou encostado na caminhonete. "Mais ou menos." "Ótimo. Eu também." A mãe de Rosário apareceu na porta e ficou observando o homem. Afonso imediatamente mudou a postura. Educado, gentil, quase irreconhecível. "A senhora não precisa se preocupar. Sua filha vai ficar bem." A mãe sorriu aliviada. "Ela é tudo que a gente tem." Por um segundo, Rosário percebeu o olhar de Afonso mudando. Mais sério, mais humano. Como se aquela frase tivesse tocado nele de verdade. Durante a viagem, o silêncio ficou pairando dentro da caminhonete por vários minutos. Rosário olhava a paisagem passando pela janela enquanto tentava ignorar o perfume dele invadindo tudo. Até que Afonso resolveu provocar. "Ainda está com vontade de me bater? Dependendo do que o senhor falar. Você vai precisar parar de me chamar de senhor." "Difícil." "Noivos não se chamam assim." Rosário cruzou os braços. "Então vou chamar de fazendeiro amargurado." Ele soltou uma risada gostosa. "Olha, de todos os apelidos, esse é o que eu menos gosto." "Azar o seu." Afonso balançou a cabeça divertido. "Você é respondona demais para uma moça tão delicadinha, e o senhor é convencido demais para um homem só. Agora sim, estamos parecendo um casal." Rosário revirou os olhos tentando esconder o sorriso. Algumas horas depois, eles chegaram numa cidade maiorzinha, longe o bastante para ninguém reconhecer Rosário. Foi ali que começou o verdadeiro choque dela. Afonso estacionou em frente a uma loja enorme de roupas. "Para que isso tudo?" ela perguntou assustada. "Porque minha mãe acredita que qualquer mulher da cidade nasce usando seda."
Eu não sei usar roupa chique. Vai aprender. E se eu parecer uma espantalha? Afonso tirou os óculos escuros lentamente e encarou ela de cima a baixo. Confia em mim. Você poderia usar saco de batata e ainda chamar atenção. Rosário sentiu o rosto pegar fogo. O senhor... Afonso. Ele corrigiu sorrindo. Você vai precisar praticar. Ela entrou na loja toda sem jeito, enquanto as vendedoras praticamente derretiam olhando para Afonso. E ele nem ligava. Parecia distraído demais, observando apenas Rosário, escolhendo roupas timidamente. Horas depois, ela saiu do provador usando um vestido simples, mas delicado. O tecido marcava levemente a cintura e deixava os cabelos dourados ainda mais bonitos sob a luz da loja. Afonso levantou os olhos e travou. Literalmente travou. Rosário percebeu na hora. Ficou horrível? Ele demorou 2 segundos além do normal para responder. Não, a voz saiu mais baixa. Ficou diferente. Diferente ruim, diferente perigoso. Ela ficou sem graça imediatamente. E Afonso desviou o olhar como se precisasse se recompor. Só que o tempo virou rápido lá fora. Quando finalmente terminaram as compras, a chuva caiu pesada demais. O céu escureceu completamente. Não dá para pegar estrada agora, Afonso murmurou olhando o temporal. E o que a gente faz? Ele apontou para a frente da rua. Uma pensão antiga ainda com luz acesa. Passamos a noite ali. Rosário olhou desconfiada para a fachada simples do lugar e, sem perceber, o coração começou a bater mais rápido, porque pela primeira vez ela se deu conta de uma coisa muito importante. Ela realmente estava sozinha com Afonso, e isso talvez fosse mais perigoso do que a chuva lá fora. A pensão parecia parada no tempo. Tinha cortinas floridas desbotadas, um relógio antigo fazendo barulho demais e um cheiro forte de café fresco misturado com madeira molhada da chuva. A dona do lugar, uma senhora baixinha e curiosa, arregalou os olhos no segundo em que viu Afonso entrar, acompanhado de Rosário. Principalmente porque os dois estavam completamente encharcados. Boa noite, Afonso disse educado. Precisamos de 2 quartos. A mulher fez uma careta de pena. Ih, meu filho, hoje complicou. Rosário sentiu um pressentimento ruim imediatamente. Como assim? Só tenho 1 quarto sobrando. O silêncio caiu igual um tijolo na cabeça dela. 1? Rosário repetiu, quase engasgando. Afonso virou lentamente para esconder a vontade absurda de rir da cara de desespero dela. Mas não tem outro, ela insistiu. Nem pequenininho? Nem 1 quartinho de vassoura? A senhora negou. A cidade está cheia por causa da festa de São João. Rosário passou a mão no rosto nervosa. Eu posso dormir no carro. Com essa chuva? Afonso respondeu na hora. Nem pensar. Então o senhor dorme no carro. Aí já acho injustiça. Rosário lançou um olhar mortal para ele, que claramente estava se divertindo mais do que deveria. Moça! A dona da pensão cochichou sorrindo. Vocês são noivos, não são? Rosário quase engasgou outra vez. Afonso respondeu antes dela. Somos. E ainda passou o braço pelos ombros dela de forma tão natural que Rosário travou inteira. Casal bonito vocês, a senhora comentou feliz. Combina demais. Rosário forçou um sorriso estranho enquanto tentava não sentir o calor da mão dele no ombro. Misericórdia. O quarto era simples, pequeno. Uma cama de casal no centro, uma poltrona velha perto da janela e um banheiro minúsculo. Assim que a porta fechou, Rosário virou indignada. Tá rindo de quê? Da sua cara quando ela falou 1 quarto. Ele finalmente começou a rir de verdade, daqueles risos baixos e gostosos que faziam os olhos dele quase fecharem. E isso irritava Rosário porque ficava bonito demais. O senhor fez de propósito. Claro que fiz. Eu sabia. Brincadeira, ele respondeu ainda rindo. Mas confesso que o destino está colaborando comigo.
Rosário largou a mala em cima da cadeira, bufando. Eu não vou dormir nessa cama com você. Nossa, que rejeição dolorosa. Afonso! Tá bom, tá bom. Ele levantou as mãos em rendição. Você fica na cama, eu durmo na poltrona. Rosário cruzou os braços desconfiada. Mesmo? Sou um cavalheiro às vezes. Às vezes, não exagera também. Ela acabou soltando uma risadinha involuntária. E de novo, ele ficou olhando ela rir daquele jeito leve, como se esquecesse por alguns segundos de qualquer outra coisa. A chuva continuava forte lá fora, enquanto Rosário pegava uma toalha limpa dentro do armário velho da pensão. Vou tomar banho primeiro. Fica à vontade. Quando ela entrou no banheiro, apoiou as mãos na pia e respirou fundo. O coração dela estava completamente bagunçado. E não era só pela situação absurda. Era porque perto de Afonso tudo parecia mais intenso, mais vivo. O problema era que ela não podia esquecer quem ele era. Um homem rico, experiente, acostumado a conquistar mulheres sem esforço, enquanto ela era só Rosário do cafezal. Alguns minutos depois, ela saiu do banheiro usando um vestido simples e os cabelos ainda úmidos, e encontrou uma cena que quase acabou com a pouca paz que ainda restava nela. Afonso estava andando pelo quarto apenas de toalha, sem camisa, completamente sem vergonha nenhuma. Rosário arregalou os olhos na hora e virou de costas. Você tá maluco? Que foi? Ele perguntou naturalmente enquanto secava o cabelo. Coloca uma roupa. Eu ia colocar. Então coloca rápido. Afonso mordeu o canto da boca, segurando a risada. Você fica nervosa muito fácil. E você é inconveniente. Você vai precisar parar de me tratar assim na frente da minha família. Então pare de andar pelado. Pelado é exagero. Rosário virou só o rosto e infelizmente deu de cara outra vez com aquele peitoral largo e definido. Santo Deus! Ela imediatamente desviou os olhos de novo. Afonso percebeu tudo, tudinho, e ficou perigosamente satisfeito com isso. Rosário! O quê? Você tá vermelha, porque eu tô com raiva. Sei. A voz dele saiu arrastada, divertida. Quando finalmente ele colocou uma camisa, Rosário conseguiu respirar melhor. Ou quase, porque então veio outro problema. A cama. Eu fico na poltrona. Ela decidiu rapidamente, nem pensar. Mas você trabalha pesado no cafezal. Vai acabar acordando toda quebrada. E você não? Eu sou resistente. Convencido. Charmoso. Rosário riu pelo nariz sem querer. Afonso então apontou para a cama. Cada um dorme de um lado. Ela arregalou os olhos. Nem morta. Rosário, eu não vou atacar você. Ele fez uma pausa dramática antes de completar. A não ser que você peça com carinho. Ela pegou um travesseiro na mesma hora e tacou nele. Afonso gargalhou alto. E naquela pequena pensão perdida no meio da chuva, os dois começaram a perceber uma coisa perigosa. Brigar um com o outro estava ficando divertido demais. Rosário demorou muito para conseguir dormir naquela noite, e a culpa era todinha de Afonso. Ou melhor, da existência dele naquele quarto. Porque enquanto ela tentava ficar quietinha na ponta da cama, o homem parecia completamente confortável dormindo na poltrona pequena, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Só que tinha um detalhe piorando tudo. Ele dormia bonito. Isso devia ser proibido por lei. A chuva ainda batia nas janelas quando Rosário virou de lado tentando fechar os olhos. Mas então ouviu um resmungo baixo vindo da poltrona. Essa cadeira vai acabar comigo. Ela segurou a risada. Problema seu. Você fala isso porque está numa cama quentinha. E foi o senhor que insistiu. Você podia ter pena de mim. Não tenho. Rosário finalmente olhou para ele. Afonso estava largado torto na poltrona, enorme demais para caber ali direito. E um olhar divertido mesmo naquela situação. Quer saber? Ele murmurou. Acho que sua punição foi exagerada. Punição? Sim, dormir nessa poltrona devia ser crime. Homens fortes sobrevivem.
Então amanhã vou acordar parecendo um camarão amassado. Rosário não aguentou e acabou rindo, daquele jeito espontâneo que vinha sem aviso. Afonso abriu um sorriso satisfeito na mesma hora. Pronto, valeu a dor nas costas. O senhor se aproveita de tudo. Quando a oportunidade aparece... Ela balançou a cabeça, tentando esconder o quanto começava a gostar daquele lado brincalhão dele. E isso era perigoso, muito perigoso. O silêncio voltou aos poucos, mais tranquilo dessa vez, até que Afonso falou num tom mais baixo, diferente do debochado de antes. Rosário? Obrigada por aceitar. Ela estranhou o agradecimento. O senhor parece mesmo tão desesperado assim para fugir das pretendentes? Você não faz ideia. Ele soltou uma risadinha cansada. Minha mãe já tentou me apresentar até para a filha de um coronel que odiava homens. Rosário arregalou os olhos. Mentira! A moça olhou para mim como se eu fosse uma barata. Ela começou a rir de novo. E mesmo assim sua mãe insistiu. Disse que casamento é construção. Rosário quase caiu da cama rindo baixinho, e Afonso ficou olhando ela daquele jeito leve, iluminada só pela luz fraca do abajur antigo. Bonita sem perceber, simples sem esforço, diferente de qualquer mulher que ele já tinha levado para jantar. O que foi? Ela perguntou ao perceber ele quieto demais. Afonso desviou o olhar rapidamente. Nada. Mas era mentira. O problema era justamente esse. Tinha alguma coisa acontecendo dentro dele que não devia acontecer, e ele ainda estava tentando ignorar. Na manhã seguinte, Rosário acordou. O quarto já estava iluminado pela luz dourada do amanhecer, entrando pelas frestas da janela. Ela se espreguiçou devagar, até perceber uma coisa. Afonso não estava mais na poltrona. O coração dela deu um pulinho estranho, mas antes que pudesse pensar qualquer coisa, a porta do banheiro abriu, e lá vinha ele outra vez causando desordem na paz dela. Cabelo molhado, cheiro de sabonete e segurando 2 canecas de café. Bom dia, noiva. Rosário bufou imediatamente. Não começa. Trouxe café. Ela pegou a caneca tentando ignorar o sorriso bonito dele tão cedo da manhã. Obrigada. Olha só, ela sabe agradecer. Não se acostuma. Afonso sentou na ponta da cama sem cerimônia nenhuma. Hoje precisamos treinar. Rosário estreitou os olhos. Treinar o quê? Nosso noivado. Ai, meu Deus, minha mãe é desconfiada. Ele explicou. Se você parecer assustada toda vez que eu chegar perto, ela percebe. Rosário quase se engasgou com o café. E o que o senhor quer que eu faça? Primeiro, para de me chamar de senhor. Difícil. Segundo, ele se aproximou um pouquinho mais. Só um pouquinho. Mas suficiente para Rosário prender a respiração. Você precisa conseguir olhar para mim sem parecer que vai fugir. Ela sentiu o rosto esquentar imediatamente. Eu não faço isso. Faz sim. Não faço. Tá fazendo agora. Misericórdia. O pior era que ele tinha razão. Rosário desviava os olhos toda vez que ele chegava perto demais. E Afonso parecia se divertir horrores percebendo isso. Você é impossível, ela murmurou. E você fica nervosa fácil. Porque o senhor... Ela parou no meio da frase. Porque eu o quê? Afonso perguntou baixinho, olhando diretamente para ela. Rosário sentiu o coração bater tão forte que ficou nervosa consigo mesma. E antes que respondesse qualquer besteira, alguém bateu na porta do quarto. Os dois se afastaram rápido demais. A dona da pensão entrou sorridente trazendo pão quentinho. Mas então olhou para os dois e abriu um sorriso ainda maior. Vocês formam um casal tão bonito. Rosário quase negou imediatamente. Só que antes que pudesse abrir a boca, Afonso segurou delicadamente a mão dela por baixo da mesa, como se lembrasse silenciosamente do acordo. E pela primeira vez, Rosário não puxou a mão de volta. A viagem até a fazenda principal foi estranhamente tranquila. Talvez tranquila até demais.
Rosário observava a paisagem pela janela, enquanto sentia a mão de Afonso ainda marcada na dela, mesmo horas depois daquele toque rápido na pensão. E isso era um absurdo. Um homem segurava a mão dela por 2 segundos, e pronto. Parecia que o coração tinha desaprendido a se comportar. Ridículo. Afonso dirigia em silêncio por alguns minutos, mas de vez em quando lançava olhares discretos para ela. Ela parecia deslocada e encantadora ao mesmo tempo, e aquilo mexia com ele mais do que deveria. "Tá nervosa?" ele perguntou finalmente. "Muito. Não precisa. Fácil falar." Rosário soltou o ar devagar. "Sua família é rica, importante. Eu sou só uma moça do cafezal." Afonso virou o rosto rapidamente para ela. "Não fala assim." O tom dele saiu firme, sincero. "Você é muito mais interessante do que metade das mulheres que minha mãe tentou empurrar para mim." Rosário tentou ignorar o calor no peito causado por aquelas palavras. Tentou mesmo. Mas ficou difícil quando ele olhou daquele jeito mais suave. "Só lembra de uma coisa," ele continuou. "Ali dentro ninguém manda em você. Nem você, principalmente eu." Ela acabou sorrindo de canto. E Afonso sentiu uma vontade estranha de continuar fazendo ela sorrir o dia inteiro. Quando a caminhonete finalmente passou pelos portões enormes da fazenda principal, Rosário perdeu o fôlego. O lugar parecia cenário de novela. Jardins gigantescos, cavalos correndo ao longe, fontes, árvores enormes e uma mansão tão bonita que ela nem sabia para onde olhar primeiro. "Meu Deus! Impressiona mesmo." Afonso comentou, observando a reação dela. "Você mora aqui sozinho?" "Graças a Deus, não. Minha paz já é pouca." Rosário riu baixinho, mas logo ficou séria outra vez. "E se eles não gostarem de mim?" Afonso estacionou a caminhonete e respondeu sem hesitar. "Aí o problema é deles." Antes que ela pudesse responder, a porta principal da mansão abriu num estrondo. E uma mulher elegante apareceu, praticamente correndo escada abaixo. "Afonso!" Rosário arregalou os olhos. A mulher parecia uma versão mais refinada e feminina dele, só que com energia suficiente para comandar um batalhão inteiro. "Mãe!" Afonso suspirou, como um homem derrotado pela vida. A mulher parou no meio do caminho ao ver Rosário saindo da caminhonete, e então colocou dramaticamente a mão no peito. "Aleluia!" Rosário quase riu da reação. "Você finalmente arrumou uma noiva." Afonso fechou os olhos por 2 segundos, claramente acostumado com aquilo. "Mãe, essa é Rosário." A mulher desceu o restante das escadas num entusiasmo assustador e segurou as mãos de Rosário imediatamente. "Minha filha, você existe mesmo. Eu já estava achando que meu filho gostava era de viver sozinho, igual um velho rabugento." Rosário mordeu os lábios tentando não rir, enquanto Afonso resmungava atrás. "Mãe!" "Quieto!" A mulher respondeu sem nem olhar para ele. "Você é linda, querida." Rosário ficou sem jeito. "Obrigada. E tem cara de boazinha. Graças a Deus, porque a última quase jogou vinho na minha cara." Afonso soltou uma risada alta dessa vez. "Essa aí você escolheu. E nunca mais escolho." A mãe dele então puxou Rosário pelo braço, como se já fosse da família fazia anos. "Vem entrar, você deve estar cansada." Rosário lançou um olhar desesperado para Afonso antes de entrar. Ele apenas sorriu divertido, completamente sem pena dela. Só que o problema começou no jantar. Porque além da mãe falante, havia tias curiosas, primas fofoqueiras e olhares analisando Rosário da cabeça aos pés. "Então vocês se conheceram onde?" uma tia perguntou imediatamente. Rosário quase se atrapalhou, mas Afonso respondeu rápido. "Numa viagem." "Apaixonou rápido assim?" outra perguntou curiosa. Afonso olhou diretamente para Rosário antes de responder calmamente. "Mais rápido do que imaginei." O coração dela bateu torto, porque por um segundo pareceu verdade, e talvez isso fosse o mais perigoso de tudo. Mais tarde, quando finalmente conseguiram escapar da família,
Rosário entrou no quarto enorme que Afonso tinha preparado para ela. Ainda parecia irreal. Você sobreviveu, ele brincou encostado na porta. Sua família é mais assustadora que tempestade. Eu avisei. Rosário começou a rir cansada enquanto tirava os brincos. Mas então percebeu Afonso olhando ela em silêncio outra vez. Aquele olhar demorado, quente, diferente. O que foi agora? Ela perguntou nervosa. Afonso demorou um pouco para responder. Nada. Mentira. Porque naquele momento, vendo Rosário ali dentro da casa dele, sorrindo daquele jeito simples, pela primeira vez em muitos anos, a ideia de ter uma noiva não parecia mais tão ruim assim. Os primeiros dias na fazenda principal foram uma mistura de confusão, nervoso e momentos tão engraçados que Rosário às vezes esquecia completamente que aquilo era apenas um acordo. Ou pelo menos tentava acreditar nisso. A mãe de Afonso praticamente adotou Rosário em menos de 24 horas. Finalmente uma moça normal nessa casa, ela dizia toda vez que encontrava a futura nora. E, sinceramente, Rosário gostava dela. Era impossível não gostar. Dona Matilde falava sem parar, inventava simpatias para o casamento durar e ainda fazia questão de contar histórias vergonhosas de Afonso na infância. Ele já caiu dentro do chiqueiro tentando impressionar uma menina. Rosário gargalhou alto no café da manhã. Mãe! Afonso fechou a cara imediatamente. Ela merece saber? Não merece, não. Rosário ria tanto que quase derrubou o café. E Afonso ficou olhando ela rir outra vez, quieto, com aquele olhar meio perdido que começava a aparecer cada vez mais. O problema era que a convivência estava ficando perigosa, muito perigosa, porque Afonso tinha manias irritantes, mas também tinha pequenos cuidados que bagunçavam Rosário inteira. Ele percebia quando ela estava cansada. Mandava trazer os doces que ela gostava sem ela pedir. Esperava ela nas visitas ao cafezal. E pior, fazia ela rir fácil demais. Numa tarde quente, por exemplo, Rosário resolveu ajudar na cozinha da fazenda mesmo com as empregadas, insistindo que não precisava. Ela sentia falta de fazer coisas simples. Só que enquanto carregava uma bandeja cheia de suco pela varanda, tropeçou no tapete. Ai! Antes da bandeja atingir o chão, Afonso apareceu segurando tudo rapidamente, menos Rosário, porque ela acabou caindo direto contra o peito dele. Os dois ficaram imóveis por um segundo. O mundo inteiro pareceu desacelerar. Rosário sentiu o cheiro dele tão perto que perdeu até a linha de raciocínio. E Afonso, Afonso simplesmente esqueceu como respirava direito. Você vive tentando se acidentar? Ele perguntou baixo demais. Ela levantou os olhos devagar. A culpa foi do tapete. Claro. Só que nenhum dos dois se afastava, e aquilo começou a deixar Rosário nervosa de um jeito diferente. O rosto dele estava perto demais, o olhar escuro demais, a respiração quente demais. Será que ele ia beijar ela? Meu Deus, será? O coração dela disparou tão forte que chegou a doer. Mas então ouviram uma voz surgindo atrás. Que lindos vocês dois! Dona Matilde apareceu sorrindo emocionada. Os dois se afastaram rápido demais, rápido até suspeito. Mãe! Afonso resmungou, passando a mão no cabelo. Não atrapalha o romance. Rosário quase morreu de vergonha enquanto Dona Matilde saía toda feliz, murmurando sobre netos. Mais tarde, naquela noite, Rosário decidiu visitar os pais no alojamento do cafezal, como havia prometido. Afonso insistiu em levar ela. Não precisa. Precisa sim. Eu sei voltar sozinha. E eu sei ser teimoso. Ela cruzou os braços. Isso eu já percebi. Durante a visita, Afonso ficou mais quieto, observando Rosário cuidar dos pais com carinho. Ajudando a mãe na cozinha, ajeitando a coberta do pai, ouvindo reclamações sem perder a paciência. Era tudo tão verdadeiro, tão diferente das mulheres artificiais que ele conhecia.
Quando saíram do alojamento, já era noite e os vagalumes brilhavam pela estrada de terra. Rosário caminhava distraída até ouvir Afonso falar de repente: "Seu pai gosta muito de você." "E eu deles." Ela respondeu sorrindo fraco. "Dá medo pensar que um dia eles podem precisar mais do que eu consigo dar." Afonso ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou algo que pegou Rosário desprevenida. "Enquanto você estiver comigo, não vai faltar ajuda." Ela parou de andar devagar. O coração apertou de um jeito estranho, porque aquela frase não pareceu parte do contrato, pareceu cuidado. E cuidado era perigoso. "Obrigada," ela respondeu baixinho. Afonso observou o vento bagunçando os cabelos dourados dela sob a luz da lua. E então fez uma coisa impulsiva. Levou a mão até o rosto de Rosário e tirou delicadamente um fio de cabelo que tinha parado perto da boca dela. O toque foi leve, mas suficiente para incendiar o corpo inteiro dela. Os dois ficaram se olhando em silêncio, tão perto que Rosário podia sentir a respiração dele. E outra vez, aquela pergunta surgiu dentro dela: será que ele vai beijar ela agora? Só que antes que qualquer coisa acontecesse, Afonso pareceu despertar do próprio transe e afastou a mão rapidamente. "Vamos!" A voz dele saiu rouca. Rosário apenas assentiu. Mas durante todo o caminho de volta, uma verdade começou a assustar os dois em silêncio. Fingir aquele noivado estava ficando bom demais. Os meses começaram a passar rápido demais. Quando Rosário percebeu, já conhecia os cantos da fazenda como se tivesse vivido ali a vida inteira. Já sabia exatamente a hora em que Dona Matilde começava a procurar bolo pela cozinha, escondido das empregadas. Já conhecia os horários rabugentos de Afonso e até os jeitos silenciosos dele demonstrar carinho. Porque sim, Afonso demonstrava. Mesmo fingindo que não, ele deixava frutas que Rosário gostava na mesa sem dizer que tinha pedido. Mandava um empregado buscar doces da cidade quando ela comentava alguma vontade boba. E sempre esperava ela voltar das visitas ao cafezal, sentado na varanda, como se não estivesse esperando nada. Mas estava. Rosário percebia, e aquilo começou a bagunçar ela inteira. O pior era que ela também tinha mudado a rotina dele sem perceber. A mansão ficou mais leve, mais viva. Até os empregados comentavam baixinho: "O patrão anda sorrindo mais." E era verdade. Só que junto com os sentimentos, começaram os problemas. Porque nem todo mundo estava feliz com aquele noivado inesperado. Principalmente Verônica, filha de um fazendeiro vizinho e antiga candidata favorita de Dona Matilde antes de Rosário aparecer. Linda, elegante e perigosamente venenosa. Verônica chegou numa tarde usando um vestido vermelho chamativo e um sorriso falso que Rosário identificou na mesma hora. "Então você é a famosa noiva," ela disse, analisando Rosário da cabeça aos pés. "Achei que fosse diferente." Rosário sorriu educadamente. "E eu achei que você fosse mais simpática." Afonso quase engasgou segurando a risada atrás delas. Verônica lançou um olhar afiado imediatamente. "Você tem respostas rápidas. Aprendi no cafezal." O silêncio caiu pesado por 2 segundos, porque Rosário percebeu tarde demais o que tinha falado, e Verônica percebeu também. Os olhos dela estreitaram discretamente. "Cafezal?" Antes que Rosário respondesse, Afonso entrou no meio rapidamente. Rosário cresceu numa fazenda menor da família. Verônica sorriu devagar, mas foi aquele tipo de sorriso que já vinha carregado de fofoca futura. E Afonso percebeu. Mais tarde naquela noite ele encontrou Rosário inquieta na varanda. "Você está preocupada?" Ela ficou desconfiada. Verônica desconfia até da própria sombra. Rosário suspirou, olhando o céu escuro. "Uma hora vão descobrir." Afonso se aproximou calmamente. "E daí?" Ela virou na hora. "Como assim, e daí?" "Você acha que vou deixar alguém humilhar você?" A firmeza na voz dele fez Rosário prender a respiração por um instante. "Mas eu sou só..." Não termina essa frase.
Ele cortou imediatamente. Eu odeio quando você diminui quem você é. Rosário ficou olhando ele em silêncio, porque aquele homem começava a defender ela de um jeito perigoso demais. Como se já não fosse só fingimento, e talvez não fosse mesmo. O problema veio algumas semanas depois. Durante um grande jantar na fazenda, Verônica resolveu espalhar o veneno. Engraçado, ela comentou alto na frente de várias pessoas. Ouvi dizer que a noiva do Afonso trabalhava no cafezal da fazenda vizinha. O salão inteiro silenciou. Rosário sentiu o corpo gelar na hora. Alguns olhares começaram a surgir, curiosos, outros maldosos. Afonso endureceu imediatamente ao lado dela. E se trabalhasse? Ele perguntou frio. Verônica sorriu falsamente. Nada demais. Só achei curioso uma moça tão simples virar noiva do fazendeiro mais disputado da região. Aquilo doeu. Mesmo Rosário tentando fingir que não. Ela abaixou os olhos por um segundo, sentindo toda a insegurança voltar como uma avalanche. Mas então, Afonso levantou da cadeira devagar, e a expressão dele mudou completamente, fria, perigosa. Escuta bem, Verônica. O salão ficou tão quieto que dava para ouvir os talheres. Rosário vale mais do que muita gente rica que eu conheço. Verônica perdeu o sorriso na hora, e Afonso continuou sem tirar os olhos dela. Ela é trabalhadora, honesta, gentil e tem mais caráter do que metade das pessoas sentadas aqui. Rosário sentiu o coração disparar violentamente, porque aquilo não parecia defesa de mentira, parecia sentimento. E outra coisa, Afonso completou firme. Quem tiver algum problema com minha noiva pode se retirar da minha casa agora. O silêncio ficou pesado. Verônica ficou vermelha de raiva e vergonha ao mesmo tempo. E Rosário? Bom, Rosário só conseguia olhar para Afonso sem conseguir acreditar, porque naquele instante, pela primeira vez, ela teve medo de uma coisa muito específica. Estava se apaixonando de verdade pelo homem que deveria ser apenas um contrato. Depois daquela noite do jantar, alguma coisa mudou entre Rosário e Afonso. Não era mais só o acordo, não era mais só a brincadeira de fingir um noivado. O jeito que ele olhava para ela mudou. O jeito que ela ficava nervosa perto dele também. E os dois perceberam isso ao mesmo tempo, mas nenhum dos dois tinha coragem de admitir. Principalmente porque o fim dos 6 meses estava chegando, e aquilo começou a assustar mais do que deveria. Rosário passou a evitar ficar sozinha com Afonso por muito tempo, porque toda vez que ele chegava perto demais, o coração dela parecia perder o juízo. E Afonso ficava cada vez mais irritado com a simples ideia de imaginar aquela casa sem ela, sem as risadas dela ecoando pelos corredores, sem ela implicando com ele no café da manhã, sem ela transformando aquela fazenda enorme num lugar vivo outra vez. Numa tarde silenciosa, Rosário estava arrumando algumas roupas no quarto quando Afonso apareceu encostado na porta. Precisamos conversar. O tom dele estava diferente, mais sério. Ela sentiu o estômago gelar imediatamente. Sobre o quê? O contrato. Aquela palavra doeu mais do que devia. Rosário abaixou os olhos rapidamente para esconder. Afonso entrou devagar no quarto. Parecia desconfortável pela primeira vez em muitos anos. Os 6 meses estão acabando. Eu sei. O silêncio ficou estranho entre os dois. Até que ele soltou de repente. A gente podia renovar. Rosário levantou os olhos na mesma hora. O quê? Mais 6 meses. Ele tentou soar casual. Minha mãe ainda está insuportável. Rosário sentiu o peito apertar forte. Então era isso. Mesmo depois de tudo, ainda era só um acordo para ele. Não. Afonso franziu a testa. Não. O combinado era 6 meses. Ela respirou fundo tentando manter a voz firme. E eu vou embora quando acabar. Aquilo bateu nele pior do que imaginava. Você quer ir embora? Rosário riu sem humor. Afonso, isso nunca foi minha vida.
pode passar a ser. A resposta saiu rápida demais, sincera demais. Os dois ficaram em silêncio depois daquilo, porque nem ele parecia ter entendido direito o que tinha acabado de dizer. Rosário sentiu os olhos marejarem discretamente. Você não entende, ela murmurou. Entender o quê? Eu me apaixonei por você. O mundo pareceu parar. Finalmente, estava dito. Rosário respirou tremendo, mas continuou antes que perdesse a coragem. E eu fui muito burra por isso. Afonso ficou completamente imóvel. Ela deu um sorriso triste tentando esconder a dor. Você é bonito, rico, experiente. Podia ter qualquer mulher. A voz falhou um pouco. Mas eu sou só uma moça do cafezal. Para de falar isso. Ele respondeu baixo. É verdade. Não é. Ela balançou a cabeça emocionada. Eu não quero passar o resto da vida sendo a diversão temporária do fazendeiro amargurado. Aquilo acertou Afonso como um soco no peito, porque pela primeira vez ele percebeu o estrago que tinha feito escondendo os próprios sentimentos. Rosário pegou a mala pequena em cima da cama. Eu vou embora amanhã cedo. E então aconteceu. Antes que ela pudesse dar mais um passo, Afonso segurou delicadamente o braço dela e puxou ela para perto. O coração dos dois parecia enlouquecido. Você é muito teimosa, ele murmurou rouco. Rosário tentou se afastar. Afonso! Não, ele encostou a testa na dela. Agora você vai me ouvir. Rosário prendeu a respiração. Eu tentei não me apaixonar por você. A voz dele saiu baixa, sincera, quase cansada. Tentei mesmo. Os olhos dela encheram de lágrimas imediatamente. Mas você entrou naquela casa e bagunçou tudo. Ele soltou uma risadinha fraca. Minha paz acabou. Rosário acabou rindo, chorando ao mesmo tempo. E então veio a frase que ela nunca imaginou ouvir. Eu não quero renovar contrato nenhum. Afonso segurou o rosto dela com carinho. Eu quero você ficando porque eu amo você. Pronto. O fazendeiro amargurado estava completamente perdido por uma moça simples do cafezal. E finalmente tinha admitido. Rosário nem conseguiu responder, porque no segundo seguinte, Afonso beijou ela. E misericórdia! Parecia que os dois estavam esperando por aquilo fazia uma vida inteira. O beijo começou suave, emocionado, mas logo virou aquele tipo de beijo cheio de saudade acumulada, desejo guardado e sentimento verdadeiro. Quando se afastaram, Rosário ainda estava desnorteada. Você demorou muito para falar, ela sussurrou. Afonso sorriu de lado. A culpa é sua. Minha? Você apareceu linda naquele cafezal e acabou com meu sossego. Rosário começou a rir entre lágrimas. Meses depois, quando o boato sobre ela ser uma simples colhedora finalmente se espalhou pela região inteira, muita gente tentou diminuir Rosário, mas Afonso nunca deixou. Ela é a melhor escolha da minha vida. Ele respondia sem vergonha nenhuma, e curiosamente, Dona Matilde foi a mais feliz de todas, porque além de finalmente conseguir uma nora, ainda ganhou o prazer de ver o filho rabugento completamente apaixonado, feito um homem sem defesa nenhuma. E, no fim das contas, o fazendeiro amargurado descobriu uma coisa que nunca tinha entendido antes. Às vezes, o amor aparece justamente onde a gente menos espera, até no meio de um cafezal. Agora, me conta uma coisa. Você, em pleno anos 80, acha que teria coragem de aceitar essa proposta? Se você estivesse na situação da Rosário, precisando de dinheiro, você aceitaria ou teria medo? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. E claro, se essa história aqueceu seu coração de alguma forma, aproveita para se inscrever no canal e apoiar nosso cantinho. Você nos ajuda muito comentando, curtindo, tem o botão de hyper aqui na tela também, que nos ajuda muito. E compartilhe com suas amigas, seus amigos, pois tem muitas outras histórias lindas vindo por aí. Até mais!